entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. E andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamou com alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu, e então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram, e anunciaram na cidade e pelos campos. E o povo então saiu para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes acerca do endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Terra dos Gerazenos. A terra de Decápolis. Esse é um local hoje situado entre a Síria e a Jordânia. Para você se posicionar no mapa. É uma posição ao norte do Mar da Galileia. Esta é uma terra que foi povoada por vários povos. A tribo de Manassés habitou nessa terra. Mas vocês sabem que 722 foram expulsos, saíram. Os gregos dominaram essa região. Alexandre o Grande, ele tinha um hábito. Ao dominar uma região, ele tirava o povo daquela região, boa parte do povo, e levava este povo para uma outra terra. Ele pegava o povo vencido numa outra batalha, numa outra terra, e trazia para aquela terra. De formas que assim ele enfraquecia os laços de família daquela região. A terra dos Gerazenos, a terra de Decápolis, ela sofreu estas batalhas por várias vezes. Depois veio o período dos Macabeus, os judeus invadiram aquela terra. Mas nos dias de Jesus, aquilo era um local de reserva militar, onde os Césares destinavam terras aos seus oficiais. Então aquela terra, ela virou uma terra confusa. Veio um grupo de pessoas, posteriormente veio um outro grupo, cada um que vinha, vinha com sua crença, cada um que chegava, chegava com as suas ideias. E aquela região foi se tornando uma região confusa, sem uma crença determinada. As pessoas que afluíam para lá, cada um vinha com o seu conceito, com a sua ideia, com a sua visão. E na terra de Satanás acontecia de tudo, porque quando não existe uma crença num Deus, existe uma diversidade, existe uma bagunça, uma confusão.
E a terra de Satanás, a terra dos Gerazenos, é o local perfeito para ser a terra de Satanás. Sabe por quê? Porque a terra dos Gerazenos, ela tem a confusão. E a terra dos Gerazenos, Jesus é desconhecido. Jesus era conhecido em vários lugares. E já nesses dias ele tinha dificuldade de entrar nas cidades. As cidades eram apertadas, as ruas estreitas. Jesus tinha dificuldade de andar porque ele era popular. É por isso que muitas vezes Jesus se reuniu no campo, porque ali ele poderia ter um grande número. Mas na terra de Decápolis, a terra dos Gerazenos, Jesus era um mero desconhecido. Jesus não era conhecido. Então Jesus, naquela terra, ninguém sabia do seu nome, do seu poder, da sua força. E quando Jesus não é conhecido, quando existe confusão, esse é o local perfeito para ser chamado de a terra de Satanás. Na terra de Satanás tinha 3 grupos. Interessante. A terra de Satanás, ela cria 3 grupos de pessoas. Se você observar a terra de Satanás, tem o medroso. Na terra de Satanás tem o povo que teme. Você já teve medo? A terra de Satanás ela é povoada por pessoas medrosas. Interessante que quando Jesus solucionou o problema daquele endemoniado, eles temeram Jesus. Olha só o povo que vive nesse lugar. Ele tem medo. É um povo que vive sob o impacto do medo. Eu não estou dizendo do medo momentâneo. Você já teve medo? Já sentiu assim medo? Já acordou uma noite e de repente, por causa de um barulho, você ficou todo arrepiado? Já sentiu medo? Já aconteceu isso com você? Mexeram na fechadura da porta da tua casa? Eu não estou dizendo desse medo. Eu estou dizendo do medo como vida. Tem gente que tem medo de viver. Tem gente que tem medo que o marido saia trabalhar. Tem gente que teme quando o filho vai para a escola. Tem gente que tem medo de viver. É esse medo. Na terra de Satanás tem este grupo. Interessante. Este grupo na terra de Satanás, quando Jesus curou o endemoniado, que era um problema civil, era um problema para a região, este povo, quando Jesus curou aquela assombração, que aquele homem era tremendo, era terrível, aquele povo temeu Jesus a ponto de dizer, olha, vai embora. Imagina o povo olhando para Jesus. Eles não conheciam Jesus. E eles ficam imaginando, eles disseram, olha, se Jesus curou esse homem, Jesus é pior que esse endemoniado. Se ele curou o pior dos piores, agora imagina que homem é esse? Esse aqui é pior. Então temeram e mandaram Jesus embora. Interessante, na terra de Satanás, pessoas que temem. E geralmente o temor leva com que você rejeite. Você diz, eu não quero, vai embora. O temor não tem crença. Quem tem temor é porque não tem uma crença. Ele não acredita. Ele não consegue se solidificar. Ele não tem convicções. E quem não tem convicções rejeita. A terra de Satanás é o local perfeito para criar o segundo tipo de pessoas. Os que trabalham com porcos. Você já notou? Já notou que tem uma semelhança desta terra com a terra que o filho pródigo foi? Você já notou? A terra que o filho pródigo foi não tem ovelhas, ela tem porcos. A terra que o filho pródigo foi, não é terra de ovelha, é terra de porcos. Essa terra de Decápolis é a terra de porcos. Pessoas lidam com porcos. Interessante, pessoas que lidam com porcos têm problema de sujeira. Eles são pessoas que estão aprofundadas no pecado. Pessoas que mexem com porcos têm problema de mau cheiro, porque quando você lida com o porco, certamente você adquire hábitos do porco, você fica com o estilo do porco, você tem os mesmos comportamentos do porquinho, que é o lixeiro do mundo, você se torna semelhante a ele. São pessoas que vão se aprofundando no meio do pecado, vão se envolvendo com a gravidade do pecado, estão sujas na terra de Satanás. Que quadro! Mas na terra de Satanás tem o terceiro elemento. O endemoniado. É a minoria. Você viu?